Glória a Deus, seguindo nossos estudos da nossa Escola Teológica Comunhão Profética, a nossa disciplina Educação Cristã, página 15, você que tem o seu livro, pode nos acompanhar. A misteriosa pedagogia de Deus, Saulo e Ananias. Trecho de Humberto Oden, no seu livro Paulo de Tarso. Correu o ano 34-35 da nossa era. Espessas nuvens de poeira se levantam na extensa planície da Síria, limitada, mais além, pelas fraldas do antigo Líbano. Ao longe, aparecem por verdejantes pomares e tamareiras umas cúpulas brancas, uma floresta de esguio, minaretes. Grupos maiores e menores de casas se avistam. É Damasco. A fulminante caravana estimula as cavalgaduras. Velozes, deslizam sobre as brancas areias, as sombras fugazes dos camelos. À frente de todos, um homem em pleno vigor da idade. Domina todos os mais com a potência de espírito e o vigor da sua vontade. Vem munido de documentos do Sinédrio, está autorizado a prender todos os adeptos do crucificado. Podia invadir as casas de dia e de noite, dar buscas e devastar, empregar torturas, instrumentos de suplício, flagelação, com 40 golpes menos um, estava na ordem do dia. De súbito, um fulgor estranho, uma claridade intensa. Saulo jaz em terra. No meio da luz divisa o semblante de um homem celeste. 1 Coríntios 15:48. Um par de olhos cheios de eternidade se cruza por um momento com as pupilas de Saulo. Logo após aquela completa escuridão, e no meio dessa noite, em pleno meio-dia, percebe um brado pingente como o rolar do trovão. Saulo. Logo após vem uma voz plangente de um inconcebível amor. Trêmula pelo espaço e eco longínquo de uma voz misteriosa. Por que me persegues? Saulo levanta os olhos, cravam nos céus as órbitas, mas a cegueira é completa, e pelas trevas meridianas vira firme e viril esta pergunta: quem és tu, Senhor? A quem eu persigo? Momentos de silêncio, instante de indivisível angústia, transe de ansiosa expectativa. Está pronto a seguir um Senhor que tem o direito de lhe dar as ordens, mas não está disposto a se render a um desconhecido, a um ser anônimo. O doutor de Gamaliel resiste até o momento supremo, não cede senão à verdade insofismável, a inegável evidência. Era ele eminentemente racional. Exige o derrotado que o misterioso vencedor se declare, se identifique, apresentadas as suas credenciais. Ó inaudita temeridade! O nada pede uma definição ao todo, e o todo, lá das alturas, se define ao nada, que jaz prostrado no pó, cego e aniquilado. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi esta a mais estupenda revelação da vida de Saulo. Jesus vive. Esse pensamento fuzila como um relâmpago pela escuridão, naquele grande espírito. Desde então, será esta ideia central da vida de Paulo. Jesus redivivo. O crucificado ressurgiu dentre os mortos. A graça de Deus sopra contra este baluarte da sabedoria humana, e ele exclama: o que farei, Senhor? Lá do alto vem a resposta, que foi certamente uma dolorosa decepção para Saulo. Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que convém fazer. Oh, que desilusão! Por que não vens tu, Jesus, pessoalmente, completar a obra que iniciaste em minha vida? Mistérios e mais mistérios.
Aprove a Deus salvar o homem através do homem. Eis aí a misteriosa pedagogia do Criador, tão incompreendida pelos mortais. Salvar o homem pelo homem, ensinar o homem através do homem. Saulo passa um momento em oração e jejum, mergulhado numa profunda solidão. Uma profunda solidão glacial, e nesta vasta dúvida ele contempla uma gloriosa visão, aquela que o encaminharia a toda a verdade. Atos capítulo 9, versículo 12. Eu vou ler para você. Atos capítulo 9, versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, o mestre. Ao ouvir a voz do alto, Ananias estremeceu. Saulo de Tarso, o terrível perseguidor dos cristãos? Mas a voz misteriosa acrescentou: ele está orando. Dissiparam-se um tanto as nuvens da alma de Ananias, mas ainda tinha dúvidas. A voz misteriosa prossegue: lhe mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu nome. Agora as dúvidas são eliminadas. Homem que sofre, e homem amigo, e homem bom. E Ananias põe-se a caminho da rua direita. Bateu na porta da casa de Judas. Estava ansioso para ver o leão que o convertera em manso cordeirinho. Irmão Saulo, pela primeira vez ouve do tarsense esta fraternal saudação, que passou a ecoar em todas as suas epístolas. Saulo, o aprendiz, ainda na página 16. Sentado em um primitivo banco, tendo Saulo aos pés, Ananias fala dos mistérios de Deus, instruindo Saulo em toda a verdade. Saulo ainda estava com mandado de prisão no bolso, mas a ordem de prisão partida do céu era mais poderosa que a do Sinédrio de Jerusalém. Desde então, Paulo se considera prisioneiro de Cristo. Página 17. Conforme Atos capítulo 9, versículo 27, que nós vamos ler, Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Conforme Atos 27 que nós lemos, parece que mais tarde Saulo foi entregue aos cuidados de Barnabé, o qual lhe instruiu sobre a pessoa misteriosa do Nazareno que lhe encontrou no caminho de Damasco. E mais tarde, Barnabé levou Saulo até a presença dos apóstolos, a fim de lhe darem maiores informações sobre Jesus o Cristo. Percebam que até Paulo sentou para aprender, como um dia eu fiz e como agora você está fazendo. Está escrito na palavra, para que você cresça na graça e no conhecimento, para que você seja um instrumento da bondade de Deus. Você precisa sentar, ouvir, meditar, praticar a palavra, para futuramente, no futuro bem próximo, você está ensinando pessoas o reino do nosso Deus. Página 17, subtítulo: Filipe e o eunuco. Entendes porventura o que estás lendo? Atos capítulo 8, versículo 30. Neste evento, encontramos mais uma vez o grande valor do ensino sistemático da palavra de Deus. No texto em foco, o particípio presente, no original grego, indica que Filipe esperava uma resposta negativa, e foi exatamente o que aconteceu. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Uma situação lamentável na vida de muitos obreiros do presente século é o desinteresse no estudo da palavra de Deus. É por isso que as pobres congregações sofrem.
há obreiros que, por falta de esforço do estudo da palavra, ocupam todo o tempo do culto contando história para o povo, roubando o precioso tempo destinado ao ensino da palavra. Já outros que se contentam somente com a leitura da Bíblia, decoram um episódio do Antigo Testamento e tomam todo o tempo contando aquele fato ocorrido, como por exemplo, a briga de Davi com o gigante Golias, a guerra de Israel com os filisteus, a vitória de Gideão sobre os midianitas, a abertura do Mar Vermelho, a briga de Sansão com os filisteus, etc. Decorar uma história do Antigo Testamento e depois contar à igreja é muito fácil. O que não é fácil é descobrir os mistérios de Deus, oculto atrás das letras que lemos na Bíblia Sagrada. E isto só será possível através de longos períodos de oração e estudo da Palavra de Deus. Regidos pela lei da inércia e do menor esforço, muitos mestres estagnam na trajetória evolutiva da pedagogia sagrada. Se isso ocorresse ao mundo exterior, onde a ênfase recai sobre o progresso e a melhoria contínua, e onde todos são obrigados a procurar aprimorar-se sem cessar, muitas pessoas perderiam sua ocupação. Eu vou ler de novo. Se isso acontecesse no mundo exterior, onde a ênfase recai sobre o progresso e a melhoria contínua, e onde todos são obrigados a procurar aprimorar-se sem cessar, muitas pessoas perderiam sua ocupação. O que está escrito aqui? Que as pessoas precisam se dedicar ao estudo da palavra. A pessoa que quer servir o ministério é servir. A pessoa que quer ser um obreiro útil nas mãos de Deus, precisa se aprimorar, se dedicar ao estudo da palavra do Senhor, para que através da revelação, através do conhecimento, o Espírito Santo a use para que ela possa viajar na palavra e ensinar com prioridade, com propriedade, melhor dizendo, ensinar com propriedade, com eloquência, para que a pessoa que ouve entenda a palavra, assimila e pratique a palavra. Porém, nas igrejas evangélicas, os mestres bíblicos geralmente não são pagos. Isso talvez seja a grande razão do descaso, sendo talvez uma das circunstâncias adversas no seio da igreja. Seja como for, é lamentável que tantos indivíduos só se disponham a melhorar seus conhecimentos e seus métodos a troco de um salário. Mas o que dizer acerca daqueles que passaram 4 anos em um seminário bíblico estudando e depois se estagnou, pensando que tudo o que eles precisavam aprender já tinham aprendido? Quantos deles procuram melhorar sua utilidade nas mãos de Deus, de alguma forma objetiva e intensiva? A mente deve ser treinada e cheia da palavra de Deus, e a alma deve estar tomada pela presença do Espírito Santo. Alguns têm receio do conhecimento, do estudo e das pesquisas, imaginando que tais atividades, inevitavelmente, corrompem o homem. Porém, Deus jamais oferece qualquer prêmio à ignorância, porquanto Ele mesmo é conhecido, consumado. É fato que um conhecimento superficial pode corromper, mas o estudo sério, sobretudo das Escrituras, conduz o indivíduo de volta a Deus, que é absolutamente inegável e irrefutável. Ou seja, o obreiro precisa estudar, precisa se dedicar ao ensino, ele precisa sentar, ele precisa buscar a palavra de Deus, para que ele se sinta seguro ao transmitir a palavra do Senhor. Amém? Então, fica aqui esta meditação. Procure estudar, procure se dedicar, seja útil nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Até o próximo vídeo.